Gente, vamos encerrar aqui o trabalho dessa manhã. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 3 diz assim, falando sobre a oração: pedi e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes, ele dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Queridos, esse texto aqui, ele é uma chacoalhada na vida do crente, no sentido do crente que muitas vezes está orando, e aí acha que Deus tem que atender suas orações, mas nada está acontecendo, não porque Deus não queira, mas porque o crente muitas vezes está mais amigo do mundo do que amigo de Deus. Então o Senhor, ele responde na palavra: você pede, mas você não recebe, porque você pede mal. E aí o Senhor fala dos deleites, dos prazeres, da amizade com o mundo, das mãos sujas, de não estarmos fazendo aquilo que é agradável ao seu coração. Então hoje nós precisamos, como povo de Deus, pedir discernimento para o Senhor. Às vezes nós nos preocupamos demais com o diabo, e na realidade a gente não precisa se preocupar com o diabo, a gente não precisa se preocupar com o que o diabo vai fazer contra nós. Nós temos que nos preocupar com o que nós temos que fazer para agradar a Deus, porque se Deus estiver satisfeito com a gente, não tem diabo que resista, irmão. Pode se levantar todos os diabos do universo para ir contra você, não vai conseguir nada. Por quê? Porque Deus vai te defender, só por isso, porque Deus vai te honrar. Mas para isso nós temos que fazer a vontade de Deus. Então hoje fazer a vontade de Deus é essencial. Hoje à noite eu quero que os irmãos estejam aqui. Nós vamos falar um pouco hoje à noite. Tem ceia, né? Primeiro, porque tem ceia do Senhor, é um culto. Para mim o mais importante do mês é o culto da ceia. Segundo, nós vamos falar um pouco sobre batalha espiritual. Essa semana eu dormi praticamente 5 dias da semana, 3 horas da manhã. Sabe quando você perde o sono? Você fica com insônia? Eu vou explicar para os irmãos o que está acontecendo, porque eu acredito que não é só eu que estou perdendo o sono, né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso também hoje à noite. E enfim, é tempo de nós estarmos na presença do Senhor, é tempo de nós entendermos que a nossa posição de vitória é sujeitos ou sujeitados diante de Deus, diante da vontade de Deus, diante da dependência de Deus. Por isso que a Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então não adianta você só resistir ao diabo, você tem que sujeitar a Deus primeiro, né? Então é as duas coisas juntas. Eu tenho que me sujeitar a Deus e resistir ao diabo. Eu tenho que me sujeitar à vontade de Deus e resistir à vontade do diabo. Então é uma guerra espiritual. Você se sujeitar a Deus é uma guerra espiritual, você resistir à vontade do diabo é uma guerra espiritual. Mas no final, se nós conseguirmos fazer isso, a vitória é nossa, no nome santo de Jesus. Então o Senhor, Ele fala claramente conosco na sua palavra, Ele nos dá a dica, Ele nos dá o direcionamento, a gente só tem que colocar em prática, né? O restante Ele vai fazer. Então eu quero deixar esses avisos dos irmãos, né? E quero convidar você a ficar em pé. Hoje eu creio que cada sala usou bem aí o seu tempo, né? Os irmãos aí, a sala das mulheres está de parabéns, que foi a sala mais numerosa, né? E as mulheres ali com certeza compartilharam bastante daquilo que Deus colocou em seus corações. Mas nós vamos estar louvando ainda ao Senhor, exaltando o Senhor com cânticos espirituais. Em seguida vamos estar orando.
e liberando os irmãos para ir para casa, almoçar, aquele almoço gostoso, né? Então, que nós possamos estar já incluídos, comprometidos a estar aqui às 18 horas. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Então, com alegria, vamos declarar que a glória de Deus está sobre este lugar.